Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Depois que eu publiquei um texto com Quem está a razão, judeus ou palestinos, eu recebi um comentário de um leitor que conhece bem a história dos povos do Oriente Médio, e ele corrigiu minhas afirmações de que os atuais palestinos seriam descendentes dos filisteus dos tempos bíblicos. Ele disse que não, porque eu afirmei que eles eram descendentes, porque os filisteus eram os antigos habitantes da atual Palestina e eram os antecessores dos atuais palestinos. O comentário dele diz o seguinte, o comentário desse leitor: achei bastante interessante sua resposta sobre o assunto, porém existe um erro fatal, um engano histórico típico. Os palestinos nunca foram descendentes dos filisteus. Na realidade, se você ler qualquer livro de história do Oriente Médio, você vai descobrir que, na realidade, os palestinos são, em sua grande maioria, descendentes de árabes que chegaram ali após a invasão muçulmana no ano de 665 da era cristã. Entre eles também há um grande número de descendentes de egípcios, principalmente em Gaza, na faixa de Gaza. Outros são descendentes de turcos e outros até mesmo judeus que foram obrigados a se converter durante a dominação muçulmana. Os filisteus, citados por você, na realidade foram um povo oriundo dos cretenses, da ilha de Creta, que foram exterminados pelos romanos e pelos nabateus, principalmente porque Roma conquistou a região a fim de controlar a rota do incenso. Fecha aspas. A minha resposta a esse leitor, que tão gentilmente me corrigiu, foi a seguinte: prezado, eu creio que suas observações estejam corretas, mas isso não tira a validade do que eu escrevi, de que os palestinos de hoje, em Gaza, seriam os descendentes dos antigos filisteus. Hoje, há poucos povos dos quais nós podemos rastrear até os tempos do Antigo Testamento, como os egípcios, judeus, árabes, persas, sírios e jordanianos. São poucos. Nem mesmo os atuais gregos e romanos podem ser rastreados com tanta certeza, já que a Grécia ficou muito tempo sob domínio dos turcos, e os romanos atuais não são os mesmos de antigamente, mas formam uma mescla de povos que inclui povos germânicos e povos do norte da África. Esses são os atuais romanos de Roma, da Itália. Mas mesmo assim, hoje nós consideramos a Itália como a versão moderna da Roma antiga, e os judeus, que são na verdade apenas Judá e Benjamim, como os representantes de Israel da antiguidade. Neste caso, do ponto de vista da profecia bíblica, e não talvez do ponto de vista histórico ou baseado numa prova de DNA, eu acredito sim que o povo que veste atualmente a camisa dos antigos filisteus será efetivamente considerado pela profecia bíblica como descendentes dos filisteus da antiguidade. Eles se encaixam como uma luva se nós fizermos um exercício de engenharia reversa da profecia. Porque a profecia para os tempos que imediatamente precedem o reino milenial do Messias apontam que os filisteus serão desarraigados das suas terras, adivinha onde? Gaza. Se os atuais palestinos não forem objeto dessas profecias, então será preciso esperar para que surjam os reais descendentes do povo de Abimeleque e de Golias. Enquanto isso não acontece, são sim os palestinos o alvo dos juízos proféticos. Portanto, não tome o que eu escrevi como um tratado científico e histórico, pois até hoje há dúvidas, tanto sobre o destino dos filisteus como sobre a origem dos palestinos, como acontece com muitos outros povos. Do ponto de vista da responsabilidade legal, quem assume uma identidade corre o risco de ser tratado conforme a identidade que assumiu. Se a mescla de povos a qual você se referiu, com talvez menos de 1% de sangue filisteu original, se essa mescla de povos se considera hoje descendentes legais dos filisteus, então assim vai ser. As profecias apontam para um povo filisteu habitando na faixa de Gaza nos últimos dias. Quem mais iria se candidatar a assumir esse papel? Eu, nem pensar. Estar na faixa de Gaza nos dias atuais é aguardar pela tempestade sentado num para-raios,
Veja Amós 1, de 7 a 8. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Em Zacarias 9, de 5 a 6, Asquelon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada, e um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Sofonias 2,4, porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, ai do povo dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador. Bem, apesar de alguns povos serem destruídos num futuro, para o qual apontam as profecias bíblicas, outros serão abençoados. Egípcios, árabes, por exemplo, serão abençoados. Assim como os palestinos de hoje podem ser os filisteus da profecia, os antigos moabitas e amonitas podem ser os jordanianos atuais que habitam no lugar deles e assumiram a identidade deles. Na profecia, a atual Jordânia será destruída, completamente destruída. Talvez o artigo em inglês The Way the Philistines, escrito por Joseph Farah, na sua coluna no World Net Daily, explique melhor o que eu estou tentando dizer. Eu vou traduzir o artigo. Abre aspas. Deixe-me dizer como tudo acabará em Gaza. Não acabará com cessar-fogo. Não acabará com extenuantes rodadas de diplomacia. Não acabará com novas eleições e novos planos de paz ou com tropas de paz instaladas ali. Não acabará de nenhuma dessas formas. Eis como acabará em Gaza. Fecha aspas. O autor, a seguir, cita os versículos de Zacarias 9, de 5 a 6, Sofonias 2, 4 e Amós 1, 8, que eu acabei de mencionar. E depois disso, esse autor desse artigo faz um comentário de como Israel tomou a faixa de Gaza do Egito, não dos palestinos, ou dos filisteus, ou do Hamas, ou do Fatah, e de como Israel não fez qualquer esforço em devolver o território aos egípcios. Os colonos judeus que se instalaram ali transformaram o lugar em terras produtivas, mas acabaram sendo desarraigados pelo próprio governo israelense para entregar a terra aos palestinos. O autor do artigo termina então com as seguintes palavras, referindo-se às profecias bíblicas que ele mencionou e ao fato dos palestinos não admitirem que judeus morem nas suas terras. Ele diz o seguinte: eles, os palestinos, abre aspas aí, eles, os palestinos, não entendem como essas palavras proféticas escritas há milhares de anos se aplicam ao povo que habita agora em Gaza. Não na época dos extintos filisteus, mas hoje, neste exato momento. O tempo está se esgotando para os assim chamados palestinos. Eles estão prestes a ter o mesmo destino dos filisteus. Fecha aspas. E o destino dos filisteus foi a exterminação completa.